Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje concluiremos nossas considerações sobre o crime de aborto no Islã. Como eu lhes disse na aula anterior, o regime jurídico penal do aborto no Islã varia de escola de jurisprudência para escola de jurisprudência. Em algumas zonas há consenso, em outras não, né? Entre as 4 escolas de jurisprudência do sunismo, há consenso quanto o período a partir do qual a interrupção da gestação é crime. E é crime abortar após 120 dias de gestação. Como eu lhes havia dito, isso tem base num hadith do profeta Muhammad, que descreve as 3 primeiras fases preparatórias da gestação. Cada fase tem 40 dias. Na primeira, o feto é uma gota. Na segunda, ele é um coágulo. E na terceira, uma massa, um pequeno pedaço de carne. Ao cabo dessas 3 fases, cada qual com 40 dias, portanto, ao fim de 120 dias, há a insuflação, o sopro da alma no corpo. Alma aqui em árabe, ruh. E, portanto, começaria aí a vida humana propriamente dita, e a sua ceifação é criminosa no Islã. As 4 escolas de jurisprudência concordam com isso, mas também concordam entre si que, se houver risco à vida da gestante, risco de morte, a interrupção é permitida após 120 dias. O que muda entre elas é antes dos 120 dias. De acordo com o hanafismo, entre 40 e 120 dias, a interrupção é permitida com pequenas restrições. Porém, antes dos 40 dias, geralmente o aborto é permitido. Como eu disse, o hanafismo é a mais liberal das escolas quanto ao aborto. Para o maliquismo, entre 40 e 120 dias, a interrupção é terminantemente proibida. E geralmente é proibida antes dos 40 dias. Isso mostra que o maliquismo é a escola sunita mais restritiva ao aborto. O fundamento é muito simples, né? Geralmente os maliquitas defendem que, no meu entender, com a mais absoluta razão, que o âmbito intrauterino, desde a concepção, já tem dignidade própria, porque é preparado dos pontos de vista químico e fisiológico para servir de receptáculo, para servir de plano de recepção da alma humana, a partir da qual tem início a vida. Então, o maliquismo é o mais restritivo, é a mais restritiva das escolas de jurisprudência. Para o xafismo, entre 40 e 120 dias, há uma gigantesca polêmica, uma divergência tão radical que não é possível dizer qual é a opinião predominante. Porém, antes dos 40 dias, é frequentemente proibida a interrupção do aborto. No rambalismo, entre 40 e 120 dias, existe uma restrição maior à permissão, né? Mas é uma permissão assim, com muitas condicionantes, mas antes dos 40 dias é frequentemente permitida. Então perceba que o xafismo e o rambalismo estão numa zona intermediária. Nós não teremos tempo de analisar com profundidade cada uma das escolas. De qualquer maneira, existe modernamente aquilo que se chama na tradição jurisprudencial de ijtihad. Essa palavra ijtihad tem o mesmo radical consonantal de 3 letras, né? Com a palavra jihad, que quer dizer esforço em árabe. Então, o ijtihad é o esforço intelectual,
o empenho mental para se desvelar o regime jurídico islâmico numa determinada situação de dúvida. E modernamente há várias situações, né? Nós vivemos, gostemos ou não, num mundo moralmente mais permissivo. Então a questão é saber, dentro das diferentes situações modernas, até porque a ciência evolui nesse assunto, como é que o Islã vai lidar com isso? Então, por exemplo, como é que fica a possibilidade ou não de aborto quando há má formação fetal incompatível com a vida, como o caso da anencefalia, né? Há juristas no Islã atual que, por meio de uma ijtihad, entendem que é possível também aí, por extensão, a permissão do aborto, né? A questão é saber se isso é possível após 120 dias ou não, enfim. Né? Porque, olha, vamos dizer, se o feto, alguns dizem, se o feto não tem condição de receber vida, não vai haver sopro de alma nele, mesmo após os 120 dias. Outros vão dizer, não, mas tem sim. Então, isso vai mudar muito. E há também quem discuta se é possível a interrupção da gestação quando a gravidez resulta de estupro. Isso não está previsto no Islã tradicional clássico, né? Mas esse é um problema que é trazido modernamente. Em geral, se aceita antes dos 120 dias. Após os 120 dias, mesmo em caso de estupro, existe uma gigantesca controvérsia. Gigantesca, né? Eu me arriscaria a dizer que é uma leve predominância da visão segundo a qual após 120 dias, mesmo diante de um estupro, seria proibido. Mas há um dissenso enorme. Claro, eu não vou ter tempo de analisar os diferentes autores, os diferentes livros sobre o assunto. Isso é só uma visão panorâmica de como o tema do aborto no Islã algo bastante complexo. Tá? Mas repito, há dois grandes consensos. Após 120 dias não se pratica aborto, exceto em caso de risco de morte à gestante. Tá bom? Até a próxima aula. Saudações a todos.